Gente, neste exato momento, um contrato internacional multimilionário entre o Brasil e a Itália tá, tipo, completamente congelado. Completamente parado. E o mais louco é que o motivo não tem absolutamente nada a ver com, sabe, advogados engravatados, divergências financeiras, burocracia. Aquelas cláusulas contratuais gigantes, né? Exato, zero disso. Tudo tá paralisado por causa de um estiramento de tipo milímetros nas fibras da coxa de um ser humano. É surreal pensar nisso. É a ilusão de controle do mundo corporativo, né? Ela desmorona quando a bola rola. Porque os clubes de elite têm esses orçamentos estratosféricos, planejamentos para o ano todo, mas no fim das contas... Toda essa montanha de dinheiro obedece à biologia. Isso, um cronograma rigoroso ditado única e exclusivamente pela biologia celular. E é exatamente esse choque, né, entre o corpo humano e os negócios que é o foco do nosso mergulho detalhado de hoje. As nossas fontes são relatórios médicos e umas notas esportivas atualizadas hoje mesmo, dia 2 de maio de 2026. Informação super fresca. Uhum. E a nossa missão aqui é entender como uma única, sabe, uma pequena lesão muscular do volante Arthur, que é o capitão do Grêmio, desencadeou um efeito dominó impressionante. Um efeito cascata em várias frentes. Pois é, nós vamos ver como algo microscópico altera táticas de campo, cria um gargalo insano no calendário de jogos e até interrompe uma negociação complexa lá com a Juventus. Ok, vamos destrinchar isso. Vamos lá. A origem física de toda essa bagunça diplomática, digamos assim, aconteceu bem longe de Porto Alegre. O que é fascinante aqui é como a medicina esportiva moderna funciona, tipo em tempo real. O evento que deflagrou essa crise toda aconteceu lá em Santiago, no Chile. Foi no jogo do Grêmio contra o Palestino, né? Isso, pela Copa Sul-Americana. Foi um jogo super tenso, terminou em 0-0, mas o verdadeiro impacto não foi no placar. Não, foi nos bastidores. Exato. Foi o veredito médico que saiu ainda no território chileno. O diagnóstico foi uma lesão de grau 1 no músculo reto femoral do Arthur. E, nossa, pra quem acompanha futebol, falar em reto femoral já acende um alerta vermelho gigante, né? Um pisca-alerta imediato. Mas pera, vamos aprofundar isso pra quem, tipo eu, não tem um diploma de anatomia na parede da sala. Claro, foi sentido. Porque, assim, a gente sabe que qualquer lesão na coxa é ruim, óbvio, mas para um volante, parece que o reto femoral é meio que o pior cenário possível para a mecânica do movimento dele, não é? Pensa na função de um volante de contenção e distribuição como o Arthur. Esse cara passa os 90 minutos fazendo mudanças bruscas de direção. Ele corre para o lado, volta, gira. O tempo todo. Ele precisa de tração para interceptar um passe, precisa frear do nada quando o adversário corta para o meio e precisa daquela, sabe, aquela microexplosão de arranque para ligar um contra-ataque rápido. Aquela arrancada de uns 2 ou 3 metros que faz toda a diferença. Exatamente. E o reto femoral é justamente o grande estabilizador e propulsor da coxa nesses movimentos de frenagem e arranque. Então uma lesão de grau 1... Que é a mais leve, né? Teoricamente é mais leve, mas... significa que houve pequenas rupturas. É como se, imagina um cabo de aço, é como se alguns fios desse cabo tivessem desfiado sob uma tensão extrema. Nossa, só de imaginar já dói. Então, a resposta do corpo técnico foi, tipo, cortar ele imediatamente? Imediatamente, ele nem sequer viajou com a equipe para o jogo de hoje. Sim, porque hoje, neste sábado, dia 2 de maio, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Um jogo importantíssimo. E o Arthur já está em Porto Alegre, totalmente fora da partida, já iniciando o tratamento. O tempo que os médicos exigiram é de 2 a 3 semanas de afastamento total. É uma janela considerável para um jogador-chave. E lendo as fontes, o que salta aos olhos, pelo menos para mim, é a diferença brutal de comportamento do departamento médico agora, em comparação com o que rolou há uns meses atrás. Ah, sim. O histórico recente é o que está ditando essa cautela toda de hoje. Porque em março teve uma situação parecida, né? Teve. Logo depois da final do Gauchão, ele teve um problema físico bem similar. Só que naquela ocasião, o clube e o jogador optaram pelo sacrifício. Eles apressaram as coisas. Muito. Ele retornou aos gramados na metade do tempo que os médicos tinham estipulado. Caramba! Pois é. Jogando com dor, com os minutos rigidamente controlados pela comissão técnica e visivelmente limitando os próprios movimentos em campo. Sabe o que isso me lembra?
É tipo remendar um pneu furado e já sair dirigindo numa estrada de terra cheia de buraco. Uma analogia excelente. Porque, tipo, a estratégia atual é deixar o carro na oficina o tempo que for preciso para colocar um pneu novo. Mas em março, eles basicamente jogaram aquele cimento de secagem rápida na fissura da ponte e deixaram os carros passando por cima em alta velocidade. E a rachadura nunca sumiu de verdade, né? Exato, ela só ficou escondida ali sob a pressão diária, enquanto o material tentava, sei lá, se fundir de um jeito todo desorganizado. Mas agora as notas de bastidores mostram que a estratégia mudou completamente. Eles decidiram interditar a ponte. Ninguém passa. Isolamento total. Isso. O tecido muscular precisa dessas semanas para curar de dentro para fora, para que a estrutura volte a suportar o peso sem colapsar de vez, né? É uma representação visual bem precisa do que acontece no nível celular, na verdade. Porque quando você corre com uma lesão de grau 1 que não está curada, o corpo tenta consertar a área formando tecido cicatricial de forma caótica. Fica tudo meio embolado, né? Fica. E esse tecido não tem a mesma elasticidade da fibra muscular original. Aí o resultado é uma rigidez que, inevitavelmente, leva a um rompimento de grau 2 ou até grau 3 na próxima vez que o atleta der um pique um pouquinho mais forte. Nossa. Então, essa decisão de agora de respeitar o tempo mínimo é meio que o reconhecimento de que a pressa lá de março cobrou preço. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho. Vai fundo. Porque a teoria médica é linda, os tecidos curando e tal. Mas a prática do futebol é muito cruel. Demais. O Grêmio tá no meio do Brasileirão hoje. Tem pontos preciosos sendo disputados contra o Atlético Paranaense nesta exata noite. E o cara é o capitão, ele é a peça central do esquema tático do técnico. Sem dúvida, um motor do time. E o time precisa de resultados imediatos para não descolar do topo da tabela. Então, sendo bem pragmática com você, fechar essa ponte agora por 3 semanas não é tipo um luxo que um clube pressionado por resultados não pode se dar. Entendo o seu ponto. Sabe, não dava para fazer uma infiltração, colocar uma bandagem daquelas apertadas e mandar ele pro campo pelo menos nos jogos-chave? Olha, esse é o dilema que destrói carreiras de jogadores e, sinceramente, derruba muitos técnicos. A pressão imediata contra a viabilidade a longo prazo. Aham. O hoje versus o amanhã. Exato. Mas a resposta para isso reside na gestão de risco do ativo corporativo, que é o jogador. Uma infiltração hoje até mascara a dor. Sim, tira a sensibilidade. Tira a dor, neutraliza o alarme natural do corpo e até permite que o Arthur jogue, digamos, 80 minutos contra o Atlético Paranaense. Mas ao desligar esse alarme, a chance do músculo rasgar completamente num giro bobo lá no meio-campo passa a ser colossal. Ah, entendi. Porque ele não vai sentir que tá rasgando. Não vai. E se isso acontece, se rompe de vez, ele não perde só 3 semanas. Ele perde 4, 5 meses. O clube perde o capitão pelo resto da temporada inteira. Caramba, o prejuízo é muito maior. Imenso. O departamento médico precisou intervir forte agora para salvar o atleta do próprio instinto competitivo dele, né? E também para garantir que o Grêmio tenha um volante inteiro em junho, em vez de, sei lá, um paciente crônico pelo resto do ano. É a biologia forçando o calendário a ceder, não tem jeito. Não tem negociação com a fisiologia. Mas fechar essa ponte por 3 semanas cria um problema matemático absolutamente aterrorizante se a gente for olhar para o relógio da temporada. O relógio não para. Não para mesmo, porque a projeção de retorno dele, respeitando essa cura celular completa aí que você falou, aponta lá para a segunda quinzena de maio. E as fontes circulam uma data muito específica em vermelho, que é o dia 23 de maio. O tão aguardado dia do retorno projetado. E o adversário que está esperando ele não permite que ninguém entre em campo a menos de 100% da capacidade física. De forma alguma, porque dia 23 de maio, lá na Arena do Grêmio, o jogo é contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Um clássico. Sim, e o relatório ainda traz o peso adicional de que tem uma enorme probabilidade de rolar um confronto direto ali no meio-campo contra o Neymar. O que exige o triplo de preparo. Muito mais, é um jogo de altíssima exigência, velocidade e, claro, exposição na mídia, né? Todo mundo vai estar olhando. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Manda. Esse jogo contra o Santos não é só a volta de uma lesão chatinha. Ele marca o disparo de um cronômetro minúsculo.
Se a gente olhar para os termos do contrato atual do Arthur com o Grêmio, restam apenas mais 3 partidas garantidas para ele disputar antes que o vínculo acabe. 3 partidas. Esse é literalmente todo o tempo de amostragem que ele tem. É uma compressão absurda de pressão esportiva em cima de um cara só. Muito absurda. Vamos colocar na balança o que são esses 3 jogos? A primeira é essa pedreira contra o Santos, marcando, quem sabe, o Neymar. Jogo dificílimo. A segunda partida já é uma batalha física super catimbada contra o Torque City do Uruguai por uma competição continental. Jogo de Libertadores Sul-Americana sempre pegado. Sempre tem aquela dividida mais forte. E o terceiro jogo é um clássico nacional de peso, contra o Corinthians, de novo pelo Brasileirão. Outra pedreira. Tudo isso concentrado num espaço de tempo mínimo, enquanto o relógio do contrato tiquetaqueia impiedosamente. E aí, para quem está tentando entender a cabeça do atleta agora, a matemática parece perversa. O cara sabe que o futuro profissional e financeiro dele está em jogo e ele tem só esses 3 compromissos para se provar. É a hora da verdade para ele. Mas vem cá, não rola um instinto de autopreservação? Quer dizer, de forma até subconsciente. Não existe o risco dele entrar contra o Santos e o Corinthians e, evitar aquela dividida mais dura ou não dar aquele sprint máximo para roubar a bola com medo de romper a coxa de novo e acabar desempregado ou sem contrato? É uma excelente pergunta. Se conectarmos isso ao panorama geral do mercado europeu e dessas transferências de elite, a lógica da autopreservação física é, paradoxalmente, um suicídio corporativo. Jura? Mas por quê? Porque o instinto humano pode até sussurrar ali no ouvido dele para ir com calma, para tirar o pé. Mas os executivos que avaliam os dados não querem saber de instinto ou de medo. Eles leem planilhas de desempenho, eles cruzam métricas. Frios e calculistas. Exato. Se o Arthur entrar em campo e hesitar um segundo sequer, se aquele software de rastreamento térmico e de GPS que fica no uniforme dele mostrar que a amplitude da passada encurtou, sabe? Se ele não estiver alongando a perna direito... Isso. Se os dados mostrarem que ele está fugindo do choque físico ou que a velocidade de explosão diminuiu 10% em relação ao normal, o mercado não pensa, o Arthur está se poupando porque é inteligente. O que o mercado pensa, então? O mercado pensa, a lesão é crônica, a estrutura física desse atleta está comprometida. Nossa, então o simples fato de demonstrar medo no gramado desvaloriza o passe dele na hora. Totalmente, despenca o valor. Ninguém, absolutamente nenhum clube europeu, investe dezenas de milhões de euros num atleta que apresenta insegurança biológica. Faz todo sentido. Então esses 3 jogos não são só partidas de futebol para cumprir tabela, são audições de sobrevivência, para justificar um investimento pesado do próprio Grêmio para comprá-lo ou para provar lá para a Europa que ele ainda serve para competições de alto nível. Ele não pode só jogar bem. Ele tem que ser um monstro em campo. Ele tem que demonstrar uma vitalidade e uma agressividade física irrefutáveis. Ele precisa usar esses 300 minutos de futebol contra Santos, Torque City e Corinthians para provar por A mais B que aquele tecido muscular curou perfeitamente. Caramba, a panela de pressão tática tá no máximo para esse cara. No limite. E essa necessidade imperativa de ser fisicamente perfeito nessas 3 audições nos leva à peça mais complexa de todo esse quebra-cabeça. O central da nossa análise. Isso. O elefante que está sentado bem no meio da sala de reuniões. A gente precisa detalhar a natureza desse contrato que está prestes a expirar, porque o Arthur não pertence ao Grêmio de forma definitiva. Não, ele é um ativo emprestado. Isso. Os direitos econômicos e federativos dele pertencem à Juventus, de Turim, lá na Itália. O que significa, na prática, que o Grêmio não tem a palavra final sobre o destino do próprio capitão. Eles são essencialmente os locatários de uma propriedade intelectual e física que é muito valiosa. Muito valiosa. E o contrato de locação dessa propriedade tem uma data de validade que não pode ser alterada de jeito nenhum, que é 30 de junho. Esse é o prazo fatal. Passou disso, acabou. Acabou. Após o apito final, lá em junho, ele deixa de ser um jogador do Grêmio e volta a ser patrimônio italiano.
E as fontes deixam muito, mas muito claro que o Arthur sonha em ficar no Brasil. Ele se encontrou aí, né? Sim, ele encontrou o espaço dele, é adorado pela torcida, é ídolo, e o ecossistema do futebol brasileiro faz muito bem para o desempenho dele em campo. Só que no futebol moderno, a vontade do atleta esbarra, direto no muro de concreto das finanças europeias. O dinheiro sempre fala mais alto nessas horas. Sempre. E até a data de hoje, 2 de maio, os relatórios mostram que não existe absolutamente nada acordado entre Porto Alegre e Turim. Nada. Nenhuma negociação avançada. Nenhuma. E pior, havia um plano estratégico em curso que acabou de ir pelos ares. Os bastidores confirmam que existia a possibilidade real de o Arthur pegar um avião, viajar fisicamente até Turim e sentar frente a frente com a diretoria italiana para negociar o próprio destino. A diplomacia presencial, né? O famoso olho no olho. Exato. Numa negociação onde os valores são, em grande parte, intangíveis e dependem muito da motivação e do estado de espírito do atleta, a presença física dele lá na sala do conselho da Juventus seria o trunfo máximo para tentar forçar uma liberação mais barata ou até um novo empréstimo. Mas essa viagem foi completamente riscada da agenda. Cancelada mesmo, durante este período de recuperação médica aqui no Brasil. Ele não vai embarcar para a Europa tão cedo. Impossível embarcar agora. Então, o que tudo isso quer dizer? Vamos pensar no peso psicológico dessa pausa para ele. O cara precisa convencer o dono da casa a estender o aluguel sob termos favoráveis para ele, mas ele está fisicamente incapaz de ir até o banco negociar. É uma situação claustrofóbica. Muito. É como se você precisasse renegociar o financiamento da sua casa no último minuto, mas você está preso na cama com febre e simplesmente não consegue ir lá assinar os papéis. A lesão lá no Chile não prendeu o jogador só na mesa do fisioterapeuta. Não, ela foi além. Ela algemou a capacidade diplomática dele. Isso levanta uma questão importante sobre a balança de poder na indústria do futebol. Porque a alavancagem em uma negociação de transferência depende visceralmente, depende da percepção de vigor do produto que está sendo oferecido. Do quanto o cara tá bem. Sim, pense pela perspectiva do diretor de futebol lá da Juventus. Se o Arthur viaja para a Itália no meio dessa recuperação e ele entra na sede do clube mancando, ou, relatando dor no voo, precisando de sessões de gelo na coxa logo que chega... Nossa, a imagem é terrível. Pois é, o diretor não enxerga um líder dinâmico. Ele enxerga um passivo financeiro precisando de conserto urgente. O poder de barganha do jogador simplesmente evapora na hora. Caramba, é verdade. Ele passa de astro que o Grêmio faria qualquer loucura financeira para manter, para um jogador machucado que talvez nem o próprio Grêmio queira comprar se a perna não curar direito. Perfeito. O estado das fibras musculares da coxa dele passa a ditar o tom e a agressividade da negociação financeira. Por isso, o cancelamento dessa viagem para a Itália é a única manobra corporativa sensata no momento. É contenção de danos, né? Exato, eles precisam dar um passo atrás. O Grêmio e o staff do jogador não podem negociar agora de jeito nenhum, porque a posição deles na mesa é de extrema fraqueza. Estão vulneráveis. Muito vulneráveis. Então a estratégia muda totalmente para o foco clínico. O jogador precisa se curar lá no nível celular, entrar naqueles 3 jogos vitais do final de maio, ter desempenhos físicos assombrosos e apenas com as fitas de vídeo desses jogos debaixo do braço provando a sua integridade, reiniciar o diálogo com Turim. A biologia congelou a burocracia até que ela mesma deu o sinal verde. Incrível. É bem isso. A Juventus só vai monitorar de longe os relatórios médicos do Grêmio, vai avaliar aquele desempenho contra o Neymar lá no dia 23, e só então decidir se inflacionar o preço do atleta ou se tenta se livrar de um problema. Gente, é de explodir a cabeça perceber como cada uma dessas engrenagens move a próxima. É um efeito dominó perfeito. Nós começamos com uma simples queixa de dor na coxa durante um jogo sem gols em Santiago do Chile. Essa queixa revelou pequenas fibras rompidas no reto femoral. E para não cometer o erro do passado, de março, quando tentaram consertar a ponte com os carros passando por cima... Que quase piorou tudo. Isso. O clube mudou a postura e exigiu o isolamento total dessa vez. Só que esse isolamento criou uma lacuna matemática bizarra, deixando o jogador com uma janela microscópica de apenas 3 jogos, que começa dia 23 contra o Santos, para provar que o corpo dele não é um risco financeiro para ninguém. 3 jogos para definir um ano todo. E como cartada final, esse protocolo médico
paralisou uma viagem transatlântica e congelou de vez uma negociação corporativa complexa, faltando pouquíssimas semanas antes de um prazo fatal no dia 30 de junho. Eu acho que esse é o estudo de caso perfeito para a gente compreender que, independentemente de quantos dados os analistas processem, ou de quão blundados sejam os contratos jurídicos que os advogados elaboram lá em Turim, a fundação de todo esse império global de entretenimento e negócios é surpreendentemente orgânica e falha. Muito orgânica. E isso deixa um pensamento muito provocativo para quem tentar decifrar as notícias esportivas daqui em diante, né? Com certeza. Porque a gente vê os anúncios pomposos, as assinaturas de contrato com foto, as coletivas de imprensa falando sobre projeto esportivo. Mas, cara, ao testemunhar uma negociação multimilionária parar completamente por causa do processo de cicatrização de 2 milímetros de um músculo. É um choque de realidade. A gente é obrigada a se perguntar até que ponto os superclubes estão realmente investindo em talento e estratégia segura. E até que ponto eles operam meio que sem admitir dentro de um mercado financeiro altamente instável, onde o ativo principal, que é o corpo do cara, pode desvalorizar 50% com um único passo em falso num gramado molhado. É uma roleta russa disfarçada de ciência de dados. A fragilidade humana é a verdadeira dona do passe de todos eles. Uma perspectiva que muda o peso de cada dividida que a gente assiste pela TV no domingo. Fica esse questionamento para acompanhar a reflexão de vocês ao longo da semana. Agradecemos muito pela parceria de vocês nesse mergulho pelas entrelinhas da notícia de hoje. Fiquem atentos aos próximos jogos. Sim, fiquem atentos a como a biologia vai ditar as próximas manchetes do campeonato. A gente se despede por aqui, com a curiosidade lá no alto para o nosso próximo mergulho detalhado em busca das peças que faltam na história. Até a próxima, gente!